achar, por isso você não precisa muito tempo para isso. Gênesis 3:15. Diz assim a palavra do Senhor: estabelecerei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o descendente dela, porquanto este, descendente da mulher, te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Amém? Essa passagem é uma sentença, esse versículo é uma palavra proferida do próprio Deus para a serpente lá no Éden. Então, depois que a serpente seduziu Eva, que a serpente convenceu Eva a comer do fruto que Deus tinha dito para eles: olha, disso aqui vocês não comam, vocês podem comer o que vocês quiserem no jardim, mas esse fruto aqui vocês não comam. E a serpente foi lá, seduziu Eva, passou a conversa em Eva. Paulo, ele fala de uma preocupação que ele tem a nosso respeito. Ele fala assim, que ele tem medo que, assim como a serpente seduziu Eva, de alguma forma os nossos pensamentos, nossos sentimentos sejam corrompidos e nós nos afastemos da simplicidade que há em Cristo. Então nós entendemos que a palavra de Deus, que é o próprio Senhor Jesus Cristo, no hebraico Yeshua HaMashiach, Jesus o Messias, Ele é a própria palavra de Deus. No Evangelho de João, lá no capítulo 1, no princípio era o verbo, nós cantamos aqui, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Ele fez todas as coisas, sem Ele nada teria sido feito. Isso nos remete a Bereshit, a Gênesis, que diz assim que Deus, Ele trouxe, Ele verbalizou e trouxe à existência as coisas que não existiam. Esse é o nosso Deus. Ele verbaliza, Ele fala e as coisas acontecem. É simples assim, com Deus é simples assim. E essa palavra, simples e viva, ela habitou entre nós, se fez carne, habitou entre nós. E nós conhecemos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Esse é Jesus, o simples Jesus. Paulo fala que quando ele fala que ele tem medo que nós nos afastemos da simplicidade que é em Cristo, ele está dizendo em outras palavras assim: olha, eu tenho medo que vocês se afastem daquilo que está escrito, daquilo que é Torá na vida de vocês, daquilo que é instrução de Deus na vida de vocês. Que a palavra Torá, traduzida nas nossas versões como lei, a tradução correta, ao pé da letra, Torá quer dizer instrução, quer dizer, a palavra de Deus, Jesus é uma instrução para as nossas vidas. Pedro fala que Jesus ele veio para nos legar exemplo. Então é uma palavra viva, é uma palavra ativa, é uma palavra que não simplesmente se pronuncia na verbalização, mas ela se pronuncia no exemplo. E é para que nós olhássemos para Jesus e entendêssemos, e obedecêssemos, e vivêssemos, não nos afastando da palavra. E quando Adão e Eva se afastam da palavra, eles perdem aquela condição que eles tinham de estarem gerenciando toda a criação. Deus fez todas as coisas, Deus criou todas as coisas, e aí Ele coroa a criação com alguém que Ele criou, que Ele formou do pó da terra, Ele formou a sua imagem e semelhança. Para quê? Para que fosse um representante dele diante da criação. Então Adão representava. Existem alguns teólogos que entendem assim, que os animais quando chegavam diante de Adão, eles não sabiam se era Adão ou era Deus, porque era a imagem e semelhança de Deus. Então olha que posto importante, que posição fantástica que eles tinham. No entanto, ao invés de dar ouvidos ao seu Criador, eles deram ouvidos à criatura. Isso é muito comum para nós, né? É muito comum, é muito mais fácil nós acreditarmos naquilo que homens falam, em vãs filosofias,
livros que escrevem e falam que é isso, que é aquilo, porque Deus é assim, porque Deus é assado, e vão nessa vibe, vão nessa onda, ao invés de olhar para as Escrituras que definem o caráter, o posicionamento, a vontade, a intenção, o relacionamento que Deus quer ter com o homem, está registrado nas Escrituras. Então Paulo fala: eu tenho medo que vocês se afastem disso, e que vocês comecem a viajar na maionese, que vocês comecem a pirar, que vocês comecem a ir atrás de vãs filosofias, de coisas que o homem inventa. Então vamos voltar para cá. Deus sentencia Adão, sentencia Eva, e aí ele olha para a serpente e ele fala isso que nós lemos aqui: eu estabelecerei inimizade entre você e a mulher, e entre a tua semente e a semente da mulher. Nós lemos aqui a primeira versão, nós lemos aqui em King James, diz: a tua descendência e o descendente dela. E uma outra versão aqui diz assim: e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Me chama a atenção aqui um detalhe. Dentro da tradição judaica, por que nós falamos tradição judaica? Aqueles que caminham conosco já sabem o que nós estamos falando. Mas aqueles que de repente nos acompanham aí pela internet, de repente tem gente que esteja nos acompanhando pela primeira vez. Jesus era judeu. A Bíblia foi escrita na sua totalidade por judeus. O único cara que não era judeu que escreveu alguma coisa na Bíblia foi Lucas, que era um médico grego, que se converteu através de Paulo. Mas o resto, todos os escritores, sem exceção, eram judeus. A Bíblia é essencialmente escrita numa língua judaica. O Novo Testamento, que foi escrito em grego, ainda conta com o livro de Mateus, que foi escrito em hebraico. O livro, no seu conjunto, a Bíblia, é destinada aos judeus. Jesus veio como cumprimento de uma promessa de Deus para os judeus. E a Bíblia fala do Deus de Israel. Então, nós entendemos que quando nós olhamos para a Bíblia do ponto de vista dos judeus, a gente entende muito mais coisas. Os judeus ostentam as chaves dos mistérios. E quando eu digo os judeus, eu digo, irmãos, principalmente os judeus messiânicos. Aqueles judeus que já entenderam que Yeshua é o Mashiach, que Jesus é o Messias prometido. E eles olham para a Bíblia, eles enxergam a Bíblia com uma clareza absurda. E é muito importante para nós, quando queremos nos aprofundar no entendimento da Bíblia, olharmos pelo ponto de vista deles. Tem muito a nos ensinar. O ponto de vista ocidental, ele perde muito, porque ele é baseado em deduções. As pessoas deduzem, entendem que deve ser isso que eles estão querendo dizer. Mas quando nós olhamos das Bíblias que nós carregamos aí, para o original, quando você começa a estudar o original, quando você começa a estudar a língua deles, e olhar para as Escrituras através do original, você começa a ter surpresas. Eu estava vendo uma pregação do Mateus Zambona, rabino, lá em Belo Horizonte, de uma comunidade judaico-messiânica, e ele falou assim, que perguntam muito para ele qual a versão da Bíblia que é a mais adequada, qual a versão da Bíblia que a pessoa deve usar. E ele fala: você pode usar a versão que você quiser, desde que você entenda hebraico, desde que você conheça a língua original. Pode usar a versão que você quiser, porque daí quando você chegar naquela passagem, você vai comparar com a escritura original, você fala: é isso que quer dizer. E eu vou talvez surpreender muitos de vocês hoje, porque nós vamos aprender aqui nessa noite. Então, como eu estava falando, me chama a atenção que dentro da tradição judaica, desde Bereshit, que é o livro de Gênesis, até a Brit Hadashah, que é o Novo Testamento, todas as declarações de genealogia que existem, elas estão pautadas em cima de nomes de homens.
Então você encontra no Antigo Testamento lá, e fulano gerou, ciclano que gerou, beltrano que gerou, não sei quem, e assim vai o nome. Quando cita lá uma mulher, e fulano gerou de fulana a ciclana, e continua, mas a base é sempre uma declaração essencialmente masculina. Quando você olha lá no livro de Mateus, que tem a genealogia de Jesus, homens, sempre homens. E aqui, irmãos, nós percebemos que Moisés ele se refere nessa linguagem profética à descendência ou à semente da mulher. Curioso isso. Percebe? Então, tem uma coisa diferente aqui. Percebe, sabe? Percebe? Você já é crente, né, filho? Eu sei que você já é né? Uma mulher que já conhece a palavra. Você percebe essa diferença? Toda a genealogia fala dos homens. Aqui fala semente da mulher. Agora escuta só, perceba aqui. Essa referência aqui de Gênesis 3,15, ela é massivamente distinguida, ela é compreendida tanto por teólogos cristãos como por teólogos judeus, inclusive os ortodoxos. Não é só os judeus messiânicos que entendem isso. Os judeus ortodoxos, eles também reconhecem que essa é uma referência ao Messias. Essa é a primeira profecia bíblica, é a primeira profecia dentro da Bíblia que faz uma referência ao Messias. Quando Deus fala sobre isso, todo teólogo, não existe uma discussão significativa no que diz respeito a uma discordância de que essa passagem seja uma referência a outro elemento que não ao Messias. E agora, segura na cadeira aí. O termo hebraico para calcanhar é Ikeveta. Lembrando que Bereshit, que o Gênesis, está escrito em hebraico. Então vamos olhar nos originais, beleza? Vamos olhar no original para não ter erro. O termo hebraico, traduzido aqui como calcanhar, termo hebraico original, se for olhar lá na Torá, no original é Ikeveta. Para serpente, o termo usado é Nahash. Serpente é Nahash. O curioso é que a palavra traduzida do original como semente, ela é usada para traduzir semente ou descendência. É muito comum você encontrar nas duas versões, nas versões que nós usamos de Bíblia, quando fala semente ou descendência. Quer ver? Quando Deus fala assim lá em Deuteronômio: e toma os céus e a terra por testemunha contra vós, que vos tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua semente. Em outras versões, a tua descendência. Então você perceba que a palavra é a mesma, ora traduzida por semente, ora traduzida por descendência, de acordo com o gosto do freguês ou daquele que está traduzindo. Qual que é a palavra original então, pastor? A palavra original é Zera. Essa é a palavra original, essa é a palavra que está no livro de Bereshit, Zera. Ela é traduzida tanto como semente como descendência. Sabe qual é a tradução dessa palavra Zera para o grego? Quando você traduz a Bíblia do hebraico para o grego, quer dizer, a primeira transliteração que aconteceu da Bíblia, sabe qual que é a palavra grega para semente ou descendência? Alguém se arrisca? A palavra que nós conhecemos no nosso, ela escreve um pouquinho diferente, que é com S mudo, original, mas no nosso vocabulário, na nossa língua, ela é bem conhecida. Esperma. Uau! Que tal, Paulinho? Quando ele fala aqui de zera, semente, ele está citando o termo esperma. Porém, inimizade entre ti e o esperma da mulher.
Ô pastor, agora você me complicou. Desde quando que mulher tem esperma? Já não entendi. E vou mudar de canal, eu esse pastor me enlouqueceu. O que nós podemos concluir disso que está escrito, irmãos? Porque não é uma pira na minha cabeça, está escrito. Nós podemos concluir que se trata de algo não natural. Se está falando do esperma da mulher, é algo não natural. Porque a mulher não tem esperma. Isso não é natural. O esperma é do homem. É a semente do homem que fecunda a mulher. Mas aqui ele está falando da semente da mulher, do esperma da mulher. Quer dizer, é uma coisa que não é natural. Poxa, se não é natural, e está nas Escrituras, e é algo que Deus está falando, eu só posso definir isso como algo sobrenatural. É sobrenatural. Não é natural, é sobrenatural. Agora, vamos dar uma olhadinha nos evangelhos, para a gente distinguir se existe alguém que seja semente da mulher, alguém que tenha uma geração sobrenatural, para a gente ver se ele consegue linkar Novo Testamento com o Antigo Testamento, Nova Aliança com a Antiga Aliança, Brit Hadashah com Tanakh. Mateus capítulo 1, verso 18 em diante. O nascimento de Jesus Cristo ocorreu da seguinte maneira. Presta atenção. Estando Maria, sua mãe, prometida em casamento a José, antes que coabitassem, quer dizer, antes que dormissem juntos, antes que se conhecessem no sentido bíblico da palavra, antes que coabitassem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Rapaz, chegou a me dar até uma sede aqui. Antigamente, quando eu ganhava um copo d'água, quando eu ia pregar aquilo, eu falava, ô glória a Deus. Mas hoje assim, me deu até uma sede de falar desse negócio. Então José, seu esposo, sendo um homem justo, não querendo expô-la à desonra pública, porque ele podia muito bem dizer, olha, eu não tenho nada com isso. Essa menina aí andou comendo merenda antes do recreio. Obrigado, meu filho. Deus te abençoe. Se eu tivesse perto, eu tinha pulado na frente dele. Mas tá bom. Mas vale a intenção. Vale a intenção. Então eu vejo aqui José, ele é um cara muito legal. Porque José podia ter posto a boca no trombone. Ele podia ter falado assim, olha, eu não tenho nada com isso. Essa menina está grávida, eu nem encostei nela. Isso aí vocês estão querendo me botar no enrosco aí. Se fosse hoje em dia, vamos tudo para o programa do Ratinho, vamos fazer DNA. Esse troço aqui está esquisito. Mas José era um cara tão decente, era um cara tão bom, era um coração tão amoroso, um homem tão digno, tão preocupado com fazer a coisa certa, preocupado com o que ele ia causar na vida dos outros. É como todo mundo aqui da igreja. É assim, né? Vamos falar amém ou não? Amém. Misericórdia. Vocês não são aquelas pessoas assim que saem prejudicadas para não prejudicar os outros? Vocês não são aquelas pessoas assim que engolem sapo, que calam a boca, que somem do mapa para não ter que falar mal do irmão? Ué, eu achei que quando eu chegasse nessa parte aqui, a igreja ia falar amém, glória a Deus, aleluia. Me identifiquei com José. José era que nem eu. Mas eu não sei, irmãos. Eu achei, sem placar de vocês, que ficou um negócio meio diferente. Então, olha lá. Ele
não querendo expô-la à desonra pública, planejou deixá-la sem que ninguém soubesse a razão. Que cara bacana. Mas enquanto ele meditava sobre isso, poxa, o que eu faço? Vou embora, não vou embora, fico, assumo, não assumo, denuncio, não denuncio. Enquanto ele meditava sobre isso, eu vou entender pela palavra aqui que ele dormiu pensando no assunto. Porque eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria como tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Quer dizer, meu filho, você não é corno. Fique sucio, fique tranquilo. É de Deus esse negócio. Você não tem medo de assumir essa menina. É de Deus. O que está nela é de Deus. Ela dará à luz a um filho e lhe porás o nome de Jesus. Yeshua. Quando a gente fala Jesus, olha só como é que é. Aqui na nossa língua, ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tá, o que tem a ver Jesus, né? O nome com salvar o povo. Por quê? Qual é que é a associação? Mas Mateus está escrito em hebraico. Então, quando o anjo fala com José, ele fala: você colocará o nome dele de Yeshua, que é salvação. Quer dizer, naquela língua faz sentido. Sabe quando você assiste um filme em inglês e daí o filme é traduzido na nossa língua e a piadinha deles lá em inglês, para os americanos tem graça, para nós não tem? Um trocadilho lá que para eles tem graça, para nós não tem? É isso que a gente perde quando a gente não conhece o idioma. Yeshua quer dizer salvação. E aí ele fala: você vai pôr o nome dele de Yeshua, porque ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu, verso 22, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor havia dito através do profeta. Qual profeta? O profeta Isaías. Verso 23: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado de Emanuel, que significa Deus conosco. Então perceba que é inquestionável, porque, a não ser que você não acredite na Bíblia. Uma vez eu estava conversando com um amigo meu, um cara muito culto, um cara muito inteligente, em várias faculdades, e ele falou assim: Elcio, você como pastor, você acredita na concepção sobrenatural ou virginal de Maria? Eu falei: cara, por que eu não ia acreditar? Se eu não acreditasse que Deus era capaz de fecundar uma mulher sem contato físico, é a mesma coisa que eu dizer que eu não sou capaz de acreditar que Deus traz à existência as coisas só na verbalização. Que Deus diz assim: haja luz e ocorre a luz. Eu acredito sim que Deus é soberano, todo poderoso, que Ele faz o que Ele quer fazer, que Ele tem poder sim para fazer qualquer coisa. Então essa dificuldade que as pessoas têm de acreditar que foi uma concepção virginal, que foi uma concepção sobrenatural, se contrapõe à própria Escritura Sagrada. Porque Isaías diz: eis que a virgem conceberá, dará à luz a um menino, seu nome será maravilhoso, Deus forte, conselheiro, príncipe da paz, blá, blá, blá. Então Isaías, já tantos anos antes de Jesus, ele já prediz aquilo que ia acontecer. E aí isso que acontece para que se cumprisse aquilo que já estava escrito. Por quê? Porque não temos como desvincular Antigo Testamento do Novo Testamento. A Bíblia é uma coisa só. O Antigo Testamento se preocupa o tempo todo para apontar para o Messias. O Novo Testamento se preocupa o tempo todo em provar que o Messias é Jesus.
Uma coisa está ligada na outra. Como aqui você, assim como essa passagem, você encontra muitas outras dizendo assim: para que se cumprisse o que o profeta havia dito, se referindo a algo que está no Antigo Testamento. Jesus fala abertamente: vocês examinam as Escrituras, cuidando de ter nelas a vida eterna, elas de mim testificam. De qual Escritura que Jesus estava falando, se o Novo Testamento não tinha sido escrito ainda? Jesus estava falando do Antigo Testamento, da Tanakh. Vamos ver essa mesma passagem da ótica de Lucas, capítulo 1, verso 26 em diante. Então, no 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel para Nazaré, uma cidade da Galileia, a uma virgem, prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi, da tribo de Judá. E o nome da virgem era Miriam, ou Maria, traduzida para nós como Maria, o nome original Miriam. Verso 28, o anjo chegou ao lugar onde ela estava, e ao se aproximar lhe declarou: alegra-te, muito agraciada, o Senhor está contigo. Diante de tais palavras, Maria ficou intrigada, imaginando qual poderia ser o motivo daquele tipo de saudação. Como assim? Quem que é esse cara? E quem sou eu para receber essa saudação? Sou um pouco mais que uma menina, família pobre, humilde. Tudo bem que eu tenho umas ideias talvez diferentes das minhas amigas, talvez eu enxergue o mundo um pouquinho diferente, eu tenho umas iniciativas, eu tenho uns insights, eu tenho umas percepções. Talvez eu fique pensando em coisas que as meninas da minha idade não pensam, mas eu não tenho nada demais. Por que dessa saudação? Aqui diz que ela foi intrigada, imaginando qual seria o motivo daquele tipo de saudação. Mas o anjo já foi lhe revelando: Maria, não temas, pois recebeste grande graça da parte de Deus. Eis que, e eu imagino, irmãos, aqui entre nós, eu imagino que essa aparição, ela não tenha sido simplesmente um homem que apareceu. Eu tenho para mim que tenha sido bem identificado que era um mensageiro, que anjo quer dizer mensageiro, fosse um mensageiro sobrenatural. Porque ela recebe, ela capta aquilo. Então, quando ela fica intrigada, ela deve ficar imaginando assim: o que eu sou, aparece um anjo aqui na minha frente me saudando dessa maneira. Era eu quem devia aqui me ajoelhar. Talvez Maria conhecesse alguma coisa da Tanakh, talvez ela lembrasse lá de Daniel tendo a visão do anjo e desmaiando, e ela ficou ali, só intrigada. Menina curiosa, interessante, Maria. E ele fala assim para ela: Maria, não temas, pois recebeste grande graça da parte de Deus. Eis que engravidarás e dará à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Yeshua, de Jesus. Perceba bem, ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Porque havia para a tribo de Judá, lá na descendência, na ascendência de Davi, quando Jacó, Israel, vai abençoar os filhos, ele põe a mão na cabeça de Judá, quantos anos antes, né? E fala assim: nunca se afaste o cetro da tua mão. Entre todas as bênçãos que ele vai dando sobre os filhos, quando chega a Judá, ele mete a mão a Judá: nunca se afaste o cetro da tua mão. Cetro nós sabemos que é que nem coroa, é um símbolo de rei, é aquele bastão real. E essa é a profecia que Jacó lança sobre Judá. E da descendência de Judá vem Davi. E Davi recebe de Deus uma promessa que a descendência dele vai ser eterna no trono. E essa promessa, ela se perpetua, ela se concentra, ela se define quando esse anjo aponta quem vai ser o descendente de Davi, que vai se manter perpetuamente no trono.
E aí ele fala assim, ó, no verso 33: e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó, e seu reino nunca terá fim. Uau! Irmãos, mais uma vez está falando aqui de Israel, né? Sobre o povo de Jacó. Quer dizer, esse povo é especial, eles estão na promessa. Paulo, lá em Efésios capítulo 2, versos 11 até o 19, ele fala que antes nós estávamos afastados da comunidade de Israel, sem Deus no mundo, alheios às alianças da promessa. Mas que na morte de Jesus, no derramar da sua cruz, rompeu a barreira de separação que havia entre nós gentios e os judeus, fazendo dos dois um só povo. Quer dizer, é neles que nós somos abençoados. Deus fala para Abraão, em Gênesis 12: Abraão, em ti serão benditas todas as famílias, ou todas as nações da terra. Então é um povo que nunca deve ser negligenciado no seu chamado sacerdotal, porque Paulo fala lá em Romanos que os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis, e isso está sobre Israel, sobre o povo de Israel. Nós vamos de carona como co-herdeiros. Se você for procurar, já falei isso aqui, em termos jurídicos, co-herdeiro é aquele que herda com outro, não é que herda sozinho, ou no lugar dele, né? O co-herdeiro, ele herda com alguém. Nós somos co-herdeiros com Israel, nós não substituímos Israel, nós pegamos carona com eles. Verso 34: então perguntou Maria ao anjo. Olha que menina curiosa e inteligente, né? Porque ela pergunta para o anjo assim: como acontecerá isso? Pois eu jamais tive relação sexual com homem algum. Mais uma vez está afirmando aqui que Maria é a virgem, que o que vai acontecer ali é uma concepção sobrenatural. Nunca tive relação sexual com homem algum. Então o anjo lhe esclareceu: o Ruach HaKodesh, o Espírito Santo, virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, e por esse motivo o ser que nascerá de ti será chamado Kadosh, será chamado Santo, Filho de Deus. Uau! Fala amém. Fala glória a Deus. Se anime, mostre que você não está dormindo com a minha pregação. Mostre que você está interessado, que você está ficando alegre, que você está ficando entusiasmado, porque você está descobrindo algo. Glória a Deus. Eu acho que aqui a gente consegue entender o porquê da descendência ou semente da mulher. Yeshua diversas vezes, muitas vezes, Yeshua se refere a ele mesmo como filho do homem. Ou seja, o passarinho tem seu ninho, o lobo tem seu covil, e o filho do homem não tem, não é o lobo, é a raposa, né? E o filho do homem não tem onde encostar a sua cabeça. Ele está sempre se referindo ao filho do homem, né? A ele mesmo como filho do homem. Então tem gente que fica meio assim: mas como assim? Filho da mulher, por que ele fala o filho do homem? Na verdade, irmãos, Lucas se refere a Jesus, ele usa o termo filho do homem, tanto em Atos dos Apóstolos como no seu Evangelho. E João também, lá no Apocalipse, ele se refere a Jesus quando ele fala, né, de alguém como o filho do homem, ele se referindo a Jesus como filho do homem. Se eu não estiver errado nas minhas contas, o termo filho do homem na Brit Hadashah, no Novo Testamento, ocorre 83 vezes. Uau! Tudo isso, pastor? Tudo isso. 83 vezes, foi o que eu contei. Posso até ter contado errado, mas menos do que 83 não é. Posso até ter comido bola em alguma passagem, mas menos do que 83 vezes não é. Mas então por que Jesus fala que ele é filho do homem, se ele é descendente da mulher, se ele é semente da mulher?
Irmãos, isso não é contraditório, tampouco nos insinua que José tenha tido alguma participação nesse negócio. O que nós entendemos aqui é que o termo filho do homem, ele se refere à espécie humana em tese. Vocês lembram lá em Gênesis 8, 21, Deus fala assim: olha, eu não vou mais destruir a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Agora eu pergunto para você, isso está isentando as madames? Não, né? Então Deus não está falando aqui que só o homem é mau. Ele está falando o homem em tese, ser humano, raça humana. Entendeu? Então quando Jesus fala filho do homem, ele está enfatizando a sua condição humana. Ele não está se referindo a José, ele não está falando que ele é um filho do homem no sentido de que um homem participou daquilo ali. Porque nós já vimos aqui claramente, nos dois evangelhos, que a concepção de Jesus foi sem participação de homem. Foi absolutamente virginal, foi absolutamente sobrenatural. E nós vimos que José não deitou com Maria até que ela deu à luz a seu filho primogênito, a quem deram o nome de Jesus. Então a concepção de Jesus ou melhor, foi absolutamente sobrenatural. E aí eu quero salientar o seguinte: em Romanos 5,12, diz assim: da mesma forma como o pecado ingressou no mundo por meio de um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte foi legada a todos os seres humanos, porquanto todos pecaram. Então, um homem pecou, e isso se estendeu como um legado sobre a raça humana. Aqui nessa passagem escrita por Paulo, é evidente que Paulo está se referindo a Adão. E eu pergunto para você aqui: Adão teve pai humano? Não, né? Quem foi o pai de Adão? Deus. Foi o próprio Deus. Ó, se liga aí. Agora observe no verso 14 do mesmo capítulo aqui de Romanos 5. No verso 14 diz assim: no entanto a morte reinou desde a época de Adão até os dias de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à desobediência de Adão, o qual era uma prefiguração daquele que havia de vir. Uau! Então olha só, Adão é uma prefiguração de quem haveria de vir. Prefiguração, imagem e semelhança. Porque Jesus fala: ninguém viu o Pai senão o Filho. Então, com qual Deus que Adão conversava na virada do dia lá no Éden? Jesus está espalhado no Antigo Testamento, irmãos. Não enxerga quem não quer. Mas o Deus do Antigo Testamento era um Deus malvadão, era um Deus sisudo, era um Deus carrancudo, era um Deus que castigava. E no Novo Testamento é uma nova aliança. Jesus é amor, Jesus é bonzinho, Jesus é... Irmãos, toda vez que você vê uma teofania, que você vê uma manifestação física de Deus no Antigo Testamento, você pode ter certeza que era Jesus que estava lá. Qual foi o varão com quem Jacó lutou até de madrugada, até o amanhecer, que daí toca a perna dele, ele fica com um andar diferente, e fala: como é teu nome? É Jacó. Você não vai mais chamar Jacó, você vai chamar Israel, porque lutaste com Deus e prevaleceste. Opa, lutou com quem? Quem tem poder para mudar o nome, automaticamente a identidade, a essência de uma pessoa? Quem tem poder para mudar a maneira dessa pessoa andar? Porque aqui é metafórico, tocou a junção, né? Talvez o nervo ciático ali
de Jacó, e Jacó ficou meio manquitola o resto da vida. Mas quem é que tem poder, se nós pegarmos isso como uma metáfora, quem é que tem poder de mudar a tua maneira de caminhar, a tua maneira de ser, de mudar a tua identidade, de mudar a tua essência? Quem tem poder para fazer isso, senão o próprio Deus? Entende isso? Muitas vezes fala, o anjo do Senhor acompanhou eles. Muitas vezes, quando fala o anjo do Senhor, está se referindo ao próprio Deus, ao próprio Jesus. Jesus estava lá. E aí, nós olhamos aqui Paulo falando que Adão prefigurava o que há de vir. Porque até então Jesus se manifestava, viam teofanias, né, manifestações físicas, mas ele era Deus, ele se apresentava e ele era Deus. Ele podia até aparecer de uma forma humana, mas ele era Deus. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Então, afirmar que Jesus é Deus não é uma blasfêmia, não é uma heresia. Jesus era Deus. Aí ele se faz homem, ele nasce de mulher, olha só. Então aqui a referência a esse que há de vir, lógico, evidente, não há dúvida, que Paulo está se referindo a Jesus, outro filho, diga-se de passagem, que não tem pai humano. O que Jesus tem em comum com Adão? Os dois não têm pai humano. Tem uma passagem que fala assim, que o primeiro Adão e depois o segundo Adão, se referindo a Jesus. Bom, agora então nós podemos concluir aqui no verso 18 e 19 de Romanos 5. Olha só. Portanto, assim como uma só transgressão determinou na condenação de todos os seres humanos, assim igualmente um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Verso 19, sendo assim, como por meio da desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por intermédio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Uau! Cara, que louco isso! Pelo fato de o primeiro homem ser filho direto do Eterno, seu ato de desobediência repercutiu a toda a sua descendência. Não é isso que nós lemos aqui? Não é isso que dá para entender? Da mesma forma, então, também só um filho do Eterno seria capaz de produzir o efeito contrário. Porque não foi um homem qualquer que pecou e esparramou o pecado pela sua descendência. Foi um homem direto, nascido, formado diretamente de Deus, filho direto de Deus. O cara que não tinha pai humano, o pai dele era Deus. Jesus era da mesma forma. Não tinha como o pecado fazer o estrago que fez através de um filho direto de Deus, e um homem qualquer, nascido de pecado, nascido do pecador, queria limpar essa confusão, queria ter poder para... Nós vamos olhar todos os heróis da fé durante a história bíblica: Abraão, Davi, Samuel, pode olhar quem você quiser olhar, você vai ver que todos pecaram. Elias pecou, ficou com medinho de Jezabel, pecou, e por aí fora, todos eles pecaram. Então tinha que ter um filho no mesmo calibre de Adão, vindo direto do pai, direto de Deus. Aí a desobediência daquele se estendeu pelas gerações, a obediência desse também se estende pelas gerações. Peraí, pastor, mas Adão teve filhos e filhas, ele gerou filhos e filhas, mas não me consta que Jesus tenha casado e tido qualquer filho ou filha. Então, que geração é essa de Jesus? A descendência de Jesus, meus irmãos, ela é composta daqueles
que seguem os seus passos e são obedientes. Isso é a geração de Jesus. Quer ver? Você duvida? Dá uma olhada em João capítulo 1, verso 12. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, ou seja, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de... Aí a gente olha para Nicodemos perguntando para Jesus: o que eu faço para ter a vida eterna? Jesus fala: olha, você é mestre em Israel, você não entende isso? Porque Nicodemos quer dizer aquele que domina sobre o povo. Nico é dominar sobre, e demos é de democracia, como é que diz assim? Democracia. O demo é povo. Então Nicodemos é aquele que domina, que lidera sobre o povo. E aí Jesus fala para ele: cara, você domina sobre o povo, você é líder e você não entende isso. Não, mas é que, como é que eu sendo velho vou voltar para o ventre da minha mãe? Porque Jesus fala que tem que nascer de novo. Aí Jesus fala: bicho, na boa, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de você nascer em espírito, da água e do espírito. Quer dizer, aceitar o senhorio do Senhor, se tornar uma nova criatura, ser batizado. O batismo, ele é um sepultamento. Então, por isso que é feito por imersão. Você não batiza ninguém salpicando água na cara da pessoa. A pessoa é imersa e trazida de volta. Então isso é o novo nascimento. O batismo é o novo nascimento, é renovação de vida. É disso que Jesus está falando. E aquele que crê no seu nome, a Bíblia fala claramente: aquele que crê e for batizado será salvo. Então nós olhamos aqui João falando que nós somos descendência de Jesus quando nós cremos no seu nome. Nós nascemos de novo, não agora pela vontade humana, de carne, mas pela vontade do próprio Deus. Cara, que lindo isso! Fala, oh glória a Deus, fala, glorifica, se mostra empolgado. Deus é isso aí, é bom demais, é grande demais para ele ficar no cara de pastel. É motivo de alegria. Esse mistério revelado aqui para nós, ele não minimiza de maneira nenhuma o nível de sofrimento relativo ao sacrifício de Jesus. Porque tem gente que diz assim, que precisa que Jesus tivesse sido absolutamente humano, né, para que o sacrifício dele valesse a pena, porque como Deus não valeria, né? Eu acredito nisso. Mas ele era humano em todos os aspectos físicos. Ele fora gerado por uma mulher, ele carregava toda a sua informação genética, tinha todas as necessidades e sensações que qualquer ser humano pode ter. Em Filipenses 2:5, 5, 6, 7, 8, diz assim: tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou ser igual a Deus, mas pelo contrário, esvaziou-se de si mesmo, assumindo plenamente quer dizer o quê? Completamente, assumindo plenamente a forma de servo e tornando-se semelhante aos seres humanos, assim na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência até a morte, e morte de cruz. Se ele não tivesse nascido de mulher, o sacrifício dele não seria um sacrifício. Mas ele nasceu de mulher. Ele tinha DNA humano, ele tinha sensações físicas. A Bíblia fala dele cansado, dele dormindo, dele com fome, dele chorando,
Ele se emocionando, ele sentindo compaixão. Quer dizer, ele era humano, bravo. Então o sacrifício dele foi humano. Gálatas 4:4. Todavia, contudo, quando chegou a consumação dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob lei. E aí eu ouvi recentemente, não, mas Jesus não era um homem dado a tradições. Jesus não era homem de tradição. Ah, meus irmãos, só fala isso quem não estuda a Bíblia. Jesus era obediente, foi obediente até a morte, morte de cruz, obediente aqui. Se não a vontade de Deus, e a vontade de Deus estava expressa onde? Na Tanakh, nas Escrituras, na Torá. Então, vai estudar a Bíblia, você vai ver que Jesus era sim dado a tradições. Jesus participava das festas. Jesus estava em Jerusalém aquele dia, por quê? Porque ele foi comemorar a Pessa. Ele participava das festas. Ele fez a Brit Milá, ele fez a circuncisão. Ele frequentava a sinagoga. Como que ele não era de tradições? Essa coisa de não ser tradição é uma desculpa. É uma desculpa para nós nos mantermos nas nossas zonas de conforto. Bom, agora eu acredito. Se alguém não estiver nessa, levanta a mão aí e me corrija. Eu acredito que nós já entendemos que Yeshua é o objeto dessa profecia de Gênesis 3:15. Amém? 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 Todo mundo concorda? Entendemos isso, né? Para que nós possamos então concluir essa mensagem começada ali em Gênesis 3:15, eu queria compartilhar com vocês a visão rabínica dessa passagem. Calcanhar, nesse caso, para os rabinos, ele não é uma alusão literal, como os teólogos cristãos afirmam. Os teólogos cristãos, e eu estudei isso no seminário, que quando fala, né, entendendo que a serpente é Satanás e Jesus é a semente da mulher, e que a semente da mulher pisa a cabeça da serpente e a serpente lhe fere o calcanhar, puxa, em que momento Jesus foi ferido? Então os teólogos falam que foi o momento da crucificação, que foi o momento ali que o prego transfixiou o pé de Jesus, né, e o calcanhar dele foi ferido, e ali a serpente se regozija pelo ferimento físico da pessoa de Jesus. Só que os teólogos judeus, os rabinos, a visão rabínica, que, como eu já falei no começo aqui, todos eles concordam que está se referindo ao Mashiach. Os ortodoxos não creem que o Mashiach é Yeshua, mas creem e esperam até hoje o Mashiach. Então todo judeu, na verdade, é messiânico. Todos eles acreditam no Messias. Só que nem todos acreditam que o Messias é Yeshua. Mas acreditando ou não, todo o rabino ele entende o quê? Que essa passagem ela faz uma referência à geração. Por que geração? De onde que eu tirei isso? A geração que traz o Mashiach, a geração que traz o Messias. Sara, quando você entra num lugar, quando você entrou na igreja aqui, qual foi a primeira parte tua que encostou dentro da igreja? Do pé, qual foi a parte? Opa! Quer dizer que o calcanhar, quando você chega, o calcanhar é a primeira coisa tua que encosta no chão daquele lugar. Então os teólogos judeus, os rabinos, entendem que o calcanhar do Mashiach está se referindo à geração que traria o Mashiach. Ou seja, a geração que estaria aqui no momento em que o Mashiach voltasse, no momento que Jesus voltasse. E eu tenho pregado lá. João, faz quantos anos que vocês estão caminhando comigo? 3, 4, né? A primeira vez que você me viu pregar numa outra igreja, em outra cidade, você me viu falar sobre isso, que eu acreditava que Jesus não levava 10 anos para voltar. Eu tenho ousado pregando sobre isso.
Então 3, 4 anos vamos já dizer que, olha, 6 anos Jesus está aí. Nossa, pastor, você é ousado. Ninguém diz, a Bíblia fala que ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora. Eu não estou falando dia nem hora, mas a Bíblia fala muito claramente que quem for sábio, quem for esperto, vai conhecer os sinais, vai reconhecer os sinais, vai olhar para as Escrituras e ainda fala assim: aquele que olhar para a figueira, ele entende quando é época de dar fruto ou não é. A figueira, irmãos, é uma linguagem metafórica se referindo a Israel. E eu estou de olho em Israel. Eu estou de olho na judeusada. Eu sei que tem coisa com eles lá, que tem mistério com eles lá. E eu vou dizer para vocês: está tudo encaminhado. Só falta definir o lugar para construir o terceiro templo, porque todo o material, o utensílio, tudo que existe para fazer o templo e para passar a servir o Senhor no templo já está preparado, inclusive a novilha vermelha. Existe um site aí chamado Instituto do Templo, que você pode acessar e se informar a esse respeito. Então não estou falando bobagem. Então eu acredito sim que nós somos a geração que traz o Messias, que vai presenciar a volta de Jesus. Amém, amém mesmo. Então nós somos o que? O calcanhar do Mashiach. Nós somos o Iqueveta do Mashiach. Nós somos o calcanhar do Mashiach. Se nós entendemos que somos essa geração, e tenho pregado sobre isso há anos, podemos perceber que nunca na história uma geração foi tão avessa a ser obediente quanto a nossa. É tudo, irmãos, que a Bíblia fala que não é para fazer, a nossa geração faz e se regozija. O homossexualismo existe desde que o homem existe, mas era uma coisa velada, uma coisa, se eu tinha vergonha, faziam, mas não queriam dizer que era. Hoje é moda. Hoje tem menino em escola que não é homossexual, mas arruma namorado, beija na boca, porque é moda. Porque parece legal, mostra que é descolado. Irmãos, essa nada mais é do que a obra da serpente Satanás, ferindo o calcanhar do Mashiach. Essa é a obra. Ô meu irmão, fica na paz aí, amém? Boquinha fechada. Essa é a geração do Mashiach. E essa é a geração que é atacada pela serpente. Se nós entendemos que nós somos o Iqueveta do Mashiach, o calcanhar do Messias, nós temos que reconhecer, sim, que estamos sendo atacados. Os nossos filhos, os nossos amigos, os nossos irmãos, os nossos familiares, eles estão sendo atacados. Droga. Para você que está me vendo aí pela internet, acabou de entrar um irmão aqui transtornado de droga. Porque é isso que Satanás faz. É isso que a semente faz. Ela destrói a vida daqueles que são os seres humanos que estão prestes a testemunhar a volta do Messias. A obra de Satanás, a obra da serpente, é destruir, é tornar essa geração doente espiritualmente, fazendo com que mesmo aqueles que são de Cristo o neguem na desobediência dos seus mandamentos, respaldados por um conceito equivocado de graça. Porque Jesus fala assim, João fala lá numa de suas cartas, ele fala assim: não pode você falar que ama o Senhor se não obedece os seus mandamentos.
Amar o Senhor é obedecer os seus mandamentos. E obediência quer dizer uma vida de negação. Quer ser meu discípulo? Negue a você mesmo, pegue a sua cruz e todos os dias me siga. Porque se alguém não carregar a sua cruz, não é digno de mim. Isso quer dizer o quê? É de graça. Jesus conquistou na cruz e eu não preciso fazer mais nada. É só aceitar Jesus e eu posso viver do jeito que eu quiser. Eu posso aceitar Jesus e daí eu posso adulterar, eu posso fumar, eu posso beber, eu posso dar droga, eu posso viver do jeito que eu quiser, passar os outros para trás, mentir, fazer o que eu quiser. Porque eu já aceitei Jesus, uma vez salvo, sempre salvo. E a cruz, você carrega quando? O que é carregar a cruz, se não se abster daquilo que quer fazer e ter uma vida de obediência? E obediência aqui, a palavra de Deus. E qual é a palavra de Deus? É a Bíblia. E não é só o Novo Testamento não, o Antigo Testamento também. Porque o Novo Testamento, ele nada mais é do que uma nova aliança que foi pré-distinta, foi pré-figurada em Jeremias capítulo 31, quando Deus fala: eu farei com eles uma nova aliança, e pegarei as minhas leis, não mais como antes, como eu as dei aos seus pais, mas eu pegarei as minhas leis e as colocarei nos seus corações, no mais profundo do seu íntimo. Quer dizer, isso é uma abrogação da lei? Quer dizer, não existe mais lei? Jesus fala em Mateus 5,17: não pensem que eu vim abrogar a lei dos profetas, eu vim cumprir. E aí ele diz para ser imitador dele. Paulo fala: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. O que Cristo fez? Foi obediente. Obediente é que? Adorar. Até quando? Até a morte. Está entendendo? É difícil de entender o porquê que essa geração está sendo ferida. E mesmo aqueles que apregoam a Cristo, mesmo aqueles que falam da palavra, estão desvinculados de obediência. É pela graça. Nós estamos na dispensação da graça. Irmãos, a graça sem obediência é uma desgraça. Somos sim aqueles que testemunharão o seu retorno triunfante. Mas precisamos oferecer a Ele um calcanhar forte, um calcanhar que não vacile. Você acha que Jesus merece pôr o pé? Você acha que Jesus merece isso? Ele é soberano, o seu caminhar tem que ser firme. O caminhar de Jesus é decidido. Sejamos resistentes aos apelos da nossa natureza pecaminosa. É simples assim. E busquemos levantar as nossas cabeças para que entre o Rei da Glória. É isso que a palavra nos instiga a fazer. Estamos à frente desse evento único, ímpar e maravilhoso que as Escrituras definem como a volta do Mashiach, o grande e glorioso dia do Senhor. Vamos entender, irmãos. Você é calcanhar, você sustenta o quê? O peso. Se você está se propondo a ser calcanhar, a ser o equivalente do Mashiach, a ser o calcanhar do Messias, a sustentar o peso dessa responsabilidade, você tem que fazer alguma coisa. A volta de Cristo começa em nós. Se não estivermos repletos dele, como é que vai ser? Amém? Feche seus olhos. Daqui para diante vai ser eu falando o que Deus tinha para falar, eu já falei. Pai querido e santo, nós te louvamos, te agradecemos e bendizemos por Deus maravilhoso que o Senhor é. E pedimos que o Senhor estabeleça em nós a tua aliança. Que o Senhor estabeleça em nós o teu Ruach HaKodesh, o teu Espírito Santo. E que nós sejamos santos como o Senhor é santo. E que tudo aquilo que no nosso meio representa, afronta a tua majestade, a tua santidade, seja extirpado do meio de nós, para que nós vivamos a plenitude da consciência, da responsabilidade e da honra que é ser o calcanhar do Mashiach. Nós oramos em nome de Yeshua, para a sua honra, para a sua glória. E a igreja diga: amém. Amém.